Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que o sol da justiça, que é Cristo, possa dar o devido entendimento, sabedoria, que todos tenham um dia bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição de hoje, quinta-feira, 27 de março de 2025, a lição 13 desse trimestre. Ela tem como título: Acima de tudo, amem uns aos outros. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 13, do versículos 8 até 10, ele menciona por duas vezes que o amor cumpre a lei, e ele diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. E ele acrescenta, né, que nós não devemos estar assim devendo nada para ninguém, porque a essência realmente da observância da lei é o amor, que é o caráter de Deus. E assim, as pessoas que amam verdadeiramente, elas devem servir aos outros, né? E de uma forma assim, por amor. Porque essas pessoas que são assim, que são fiéis a Deus e que fazem desta forma, eles serão servidos pelo supremo pastor do universo, que é Cristo, onde todos nós teremos a oportunidade, na segunda vinda de Jesus, desse pastor supremo, soberano, nós teremos essa oportunidade de beber água da vida e que nós ficaremos satisfeitos. E o discípulo de Jesus, chamado Tiago, que está lá no livro, no capítulo 2, versículos de 1 a 9, ele dá uma mensagem bastante importante e crucial para todos nós, onde ele menciona que Deus condena, ele abomina com a parcialidade que nós temos assim, e também injustiça com as pessoas que sofrem, as pessoas necessitadas, né? O que nós assim cometemos, né, contra as outras pessoas ou deixamos de fazer, principalmente aquelas pessoas que estão assim fragilizadas, necessitadas, sofrendo nesse mundo. E assim, cumprir a lei de Deus significa justamente amar as pessoas como Cristo amou a todos nós. E quando nós amamos o mundo de uma forma diferente, de tal maneira como Cristo amou o mundo, a todas as pessoas, e morreu na cruz do Calvário por todos nós, então nós estaremos preparados para o céu, quando nós absorvemos e se aproximamos do caráter de Jesus. Que expressão assim, né, poderosa esta, né, de que ser um seguidor de Cristo é realmente amar o próximo. E Jesus ordena a todos nós cristãos que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E ele diz ainda, olha que importância que está lá em João capítulo 13, versículos 34 e 35, que Jesus nos diz: nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Um recado importante de Jesus para todos nós. E assim, meus amigos, é nosso dever, como cristãos, apresentar a verdade ao mundo de forma clara e honesta, porém nós devemos praticá-las, né? E devemos ser guiados através do Espírito Santo e ser uma pessoa transformada para amar realmente o nosso semelhante, como está lá em João 15, 26,
a fim de que o nosso testemunho ele seja eficaz. Porém, nós devemos mostrar a essas pessoas que nós temos o fruto do Espírito Santo de Deus, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E assim, ao relacionarmos assim com as outras pessoas no mundo, nós devemos deixar de fazer as coisas erradas, né? Ser um testemunho vivo de Jesus, fazendo sempre o bem, mostrando o verdadeiro caráter de Deus, que é o amor. Nas Sagradas Escrituras, a lei do amor, ela é expressa para que todo cristão cumpra a vontade e o querer de Deus de deixar de praticar o mal, né? Mas o que nós devemos é revelar o amor pleno de Deus, que deve ser observado não apenas para as pessoas que pertencem à nossa igreja, mas principalmente as pessoas do mundo, em todos os lugares. Que essas pessoas, elas precisam urgentemente saber da verdade, que o caráter de Deus é amor, e assim nós poderemos ser um testemunho sincero, verdadeiro, de ser um fiel cristão. O teste do amor de Deus sempre foi a obediência. E foi assim no Éden com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, no dilúvio lá com Noé, quando ele deu um alerta para as pessoas e elas não obedeceram. No Monte Moriá, quando Moisés recebeu realmente a tábua dos 10 mandamentos, e também na trajetória do povo de Israel, nós vemos isso, que a obediência ela é muito importante. Toda a Bíblia revela que o amor gera obediência. E o discurso de Jesus ele não foi diferente quando ele nos diz: se guardarem os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Que está lá em João 15:10. E Jesus ainda completa, dizendo algo bastante importante, que ele diz lá: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando, que está lá em João 15:14. E Jesus também fala: isto é para que vós ameis uns aos outros, que está lá em João 15:17. O livro de Tiago, no capítulo 2, versículos de 1 a 9, também é bastante desafiador para todos nós, porque ele expõe o coração de nossa espiritualidade, nos mostra se nós somos verdadeiramente cristãos, se nós temos amor e damos esse amor para o próximo. E Tiago não nos permite separar o que nós cremos do que nós fazemos, ou seja, na prática, né? E ele desafia fortemente os preconceitos que nós possuímos. Ele confronta nossas prioridades e exige coerência de todos nós. É uma mensagem que ressoa especificamente em um tempo onde discursos muitas vezes contradizem as práticas. Tiago condena a injustiça e identifica especificamente a opressão e os maus tratos aos menos favorecidos, aos necessitados, aos pobres, e a opressão que eram praticadas por os ricos na época e que hoje também é da mesma forma. E na sequência, Tiago exorta para a observação justamente da lei do amor ao próximo, mencionando que se nós cumprirmos essa lei, nós ou fazemos o bem, que está lá em Tiago 2:8. Jesus não fez substituição de nenhum dos mandamentos, mas nos deu um novo mandamento que engloba todos eles, ou seja, o mesmo mandamento renovado com o aval do seu perfeito amor, que ele diz lá: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, que está lá em João 13:34. Assim como ele, Jesus, honrou seus pais terrestres, né? Não matou, não adulterou, não roubou,
não disse falso testemunho de ninguém quanto ao próximo, e nem cobiçou nada de ninguém, ele dá um belo exemplo e um conselho para todos nós, que façais vós também, que está lá em João 13,15. O próprio discípulo amado de Jesus, João, ele escreveu em uma de suas cartas que ele nos diz: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. Todavia, não vos escrevo novo mandamento. Aquele que diz estar na luz e odeia ao seu irmão, até agora está nas trevas. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículos 7 até 9. E assim, amigos, todos conhecerão que se nós somos discípulos verdadeiramente de Cristo, quando nós aceitamos a Ele como Salvador e Senhor da nossa vida, que passamos a copiar a sua conduta e caráter, quando nós nos cingirmos assim com a toalha da humildade e se deitar nas águas da bacia do perdão, do amor, é isto sim que é uma pessoa renovada de amor. E João não aprovou de forma alguma a atitude no caso Jesus, ele não aprovou de forma alguma a atitude de Jesus, de Judas. Ou seja, Jesus não aprovou de forma alguma a atitude de Judas, mas mostrou-lhe e deu a oportunidade de ser transformado pelo seu amor, embora ele, Judas, não aceitou, recusou esse amor de Jesus. Isso nos ensina que, ainda que nossas tentativas frustradas, que às vezes queremos fazer, às vezes a nossa reação não deve nunca corresponder à dureza de coração de quem está, que rejeita o amor de Cristo, né? Que às vezes nós ofertamos essa oportunidade e que nós às vezes ficamos irados com essa pessoa de não aceitar a Jesus, mas que nós devemos, acima de tudo, nunca e jamais fazer qualquer represália, deixar que o Espírito Santo trabalhe nessa pessoa. Você vai perguntar para mim, é fácil fazer isto? Não é, né? Porque quando nós servimos a Jesus, sabemos que é a melhor opção, porque a salvação só vem através dele. E quando uma pessoa rejeita, nós ficamos muito tristes, ficamos irados quando essa pessoa não aceita, né? Mas nós temos que deixar que o Espírito Santo trabalhe. E Deus dá esse livre-arbítrio para decidir ou não. E nós temos que aceitar isto. Mas com Cristo, tudo é possível, sim, de as pessoas serem alcançadas, né? Porque o Espírito Santo começa a trabalhar e tem algumas pessoas que se voltam e passam realmente a servir a Jesus. É assim que o amor de Jesus transforme a nossa vida dia após dia, nos tornando conhecidos como os discípulos amados de Jesus, que nós possamos realmente mostrar o verdadeiro caráter de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus falando que a salvação só vem através dele. De que se a pessoa aceitar, será uma festa no céu. Agora, se não aceitar, temos que deixar de dar essa opção, porque Jesus também fez o seu trabalho aqui nesse mundo e muitas pessoas o rejeitaram. Mas quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras, sabe realmente dar amor para as pessoas menos favorecidas e sabe dar amor também para os seus próprios inimigos. E com isto, quando você aceita com sinceridade a Jesus, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você ganhará de Deus um grande presente que chama-se salvação.
E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você participará de uma grande festa das bodas do Cordeiro de Jesus. Terá a oportunidade, assim, maior da sua vida, de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.